Depois de 16 anos, o espetáculo Francisco, o Homem Santo, está de volta a Canindé. Uma montagem grandiosa que une fé, cultura e economia criativa em 6 apresentações durante a Romaria de São Francisco. Para falar sobre esse evento grandioso, nós vamos conversar agora com parte do elenco e também da equipe criativa, porque nós estamos recebendo aqui nos estúdios o diretor Ronaldo Agostinho, Anny Maia, atriz, e também André Ximenes, ator. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos aqui à Rádio Jovem Pan News. Começar com a nossa atriz, Anny Maia. Bom dia, Anny, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. André, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, é um prazer estar aqui divulgando nosso espetáculo, podendo conversar com você e com vocês que estão aí em casa ouvindo a gente. Nosso diretor Ronaldo Agostinho, bom dia. Olá, bom dia. Então, é um prazer imenso, né, poder estar aqui, divulgar o espetáculo, falar sobre o nosso processo de criação, sobre o que a gente está levando para a cidade, para além do espetáculo, porque um projeto desse porte que a gente está executando, ele traz muita coisa para a cidade. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Ô, Ronaldo, como é que foi depois de 16 anos o desafio de dirigir novamente um espetáculo dessa magnitude lá em Canindé? Eu recebi como uma missão, né? Primeiro por ser neto de Canindé. Meu pai é de Canindé, então quando eu recebi esse convite já fiquei muito lisonjeado, fiquei muito feliz com isso. E saber também que esse espetáculo já estava no imaginário das pessoas de Canindé. Muita gente se formou e começou a pensar teatro, entender o que era teatro a partir desse espetáculo. Esse espetáculo aconteceu lá, né? Aconteceu durante 10 anos e esse tempo aí, esse ato, 16 anos, mas as pessoas todas sempre querem esse espetáculo de volta. Então a gente entende como um desafio, mas também como uma coisa muito boa, né? Ô, Anny, como é que foi? Como é que vai ser interpretar Clara, uma grande responsabilidade? Como é que você preparou para isso? Então, eu conheci mais a Clara em Canindé, fui estudando lá. E a Clara, ela tá me inspirando muito mais a confiar em Deus e no bem também. E vai ser muito emocionante, tanto a Clara e junto com São Francisco, essas cenas, assim, acho que vai emocionar bastante o público. André, e a responsabilidade central de São Francisco de Assis? Como é que chegou isso no teu colo? Eu vou fazer uma breve correção, assim, que não é uma correção, mas a gente está trazendo essa história que é de Assis, mas transformando ela numa história de Canindé, né? Certo. Tanto que a gente fala que essa história é sobre São Francisco de Canindé. Óbvio que é o mesmo Francisco de Assis, mas o povo de Canindé transformou esse santo em algo nosso, né? Então a responsabilidade, para além do papel religioso que São Francisco tem diante da Igreja Católica, é também essa responsabilidade com o povo canidense, que tem um respeito muito grande, uma devoção muito grande, para esse romeiro que vem andando quilômetros a pé para fazer, né, pagar suas promessas, e que também vai poder ter contato com a história desse santo ali na sua frente, né? Essa devoção vai, acho que, se concretizar nessa possibilidade de poder ver com os próprios olhos de onde esse homem veio e como esse homem se tornou santo, que é esse homem que é Francisco, né? Não contar só a história do santo, que a história do santo está aqui, está viva, está na casa das pessoas, está no coração, no imaginário das pessoas. Mas quem era esse homem antes de se tornar santo? É isso que a história conta também, né? E que é importante humanizar esse santo. Porque assim a gente se identifica com ele, a gente acha parecido com a gente, parecido com o nosso amigo, com a nossa amiga, com a nossa mãe. Eu acho que é esse papel importante, assim. Então eu me sinto muito honrado, mas também muito desafiado também, né? Nesse lugar de buscar uma forma de conseguir chegar até o romeiro. Como é que foi isso para você? Como é que foi para você, Anny, chegar em Canindé, ter contato com o público? E o espetáculo, ele fala de renúncia, fala de amor, fala de cuidado com os pobres, né? Como é que foi esse contato lá com a cidade de Canindé? Acho que está sendo uma experiência única. Eu não conhecia Canindé, eu não sabia que tinha uma força, né? Uma ligação tão grande com São Francisco. Conheci também o Mosteiro das Clarissas e foi incrível. Eu amei conhecer e é isso. Ô, Ronaldo, qual foi o diferencial? O que é que você trouxe aí para essa nova temporada em termos de linguagem cênica, concepção artística? Olha só, reforça daí o que o André falou, né, dessa importância da gente ouvir o canidense, entender que essa história é do São Francisco das Chagas, de Canindé, é a história do Francisco de Assis, e a gente trouxe uma roupagem nova porque o Rômulo Magalhães, a pessoa que né, pensou esse projeto, a volta desse projeto, pensou uma dramaturgia nova, contando de fato uma trajetória do Francisco mais humano, mais ligado às pessoas.
e também centrado nesse Canindé, Rômulo foi uma pessoa que fez o espetáculo e foi picado, né, pelo bichinho do teatro, então ele ficou com essa vontade ali guardada de retomar esse espetáculo. A gente traz de novo a própria dramaturgia, que a gente tem o apoio e a assessoria do Frei César, que é o guardião do convento, ali conversando o tempo inteiro com o dramaturgo, falando das vivências de Francisco, das histórias que são reais, as que não são, do que o povo de Canindé conta. E a gente mudou, eu mudei desde abril para Canindé. Então eu estou ouvindo as pessoas, eu estou indo nos lugares para ouvir as pessoas, para sentir e saber como elas percebem esse Francisco, que é essa história real que a gente quer contar. Esse homem, que é um homem de carne e osso igual a todos nós, e fez uma grande renúncia, uma renúncia que na época era impossível se imaginar. Era uma pessoa rica, com títulos, com possibilidade de riqueza, de poder, e renuncia a tudo isso para seguir a Cristo, para defender a natureza, para defender as pessoas, né? Para defender os doentes, quando ele abraça um leproso. Então a gente tenta aproximar esse espetáculo da fé do povo e da fé desse povo que vai para Canindé. Aquela pessoa também que mora em Canindé, a gente tem escutado muito essas pessoas para perceber de que forma a gente consegue chegar até elas, de uma forma real. O André, pegar essa deixa aí do renúncia, amor, cuidado com os pobres. Quais desses aspectos te tocou mais pessoalmente durante todo esse processo de construção do personagem? Eu acho que junto desses três aspectos, eu consigo perceber Francisco como o grande resgate do verdadeiro propósito do Evangelho, que é exatamente o amor, né, viver, não obrigatoriamente viver a pobreza, mas perceber que Jesus, que era filho de Deus, escolhe vir pobre, já vem pobre, né, como muitas pessoas, no caso, não escolhem, né, já lidam com a pobreza e precisam vencer essas dificuldades ou enfrentar essas dificuldades diante da vida. E Francisco, para tentar se aproximar de Jesus, que eu faço muito esse paralelo de Francisco com Jesus, assim, a relação dele com a mãe, que é muito forte. E ele vê que a igreja na época, né, a gente está falando de 1200, a igreja, ela estava completamente envolvida com essa parte política e de muito dinheiro. Então, assim, os clérigos, o papado tinha muito envolvimento com muito dinheiro, né? Tava muito cheio de glória, muito cheio de... E Francisco vem para renunciar a tudo isso, não só na própria vida, mas diante da igreja, né? Diante do catolicismo. Tanto é que ele faz com que a pobreza seja reconhecida pela igreja como parte da igreja. Até então, a igreja servia os pobres, mas os pobres não pertenciam à igreja. E aí Francisco vem com esse pedido de reconhecimento, inclusive ele vai até o Papa em Roma, para poder ser reconhecido como uma ordem, parte da igreja, como algo que é reconhecido, e não só como algo que é cuidado pela igreja, mas realmente como parte. Então, eu vejo Francisco, lógico, ele reconhece o poder do dinheiro, ele sabe o poder do dinheiro, mas eu acho que ele vem como uma prova da possibilidade de uma vivência do evangelho e do amor, mesmo na pobreza. E no caso dele, ele escolheu, né, como a gente está falando aqui, ele escolhe viver a pobreza. Mas eu fico pensando como é que esse santo se conecta com quem não escolheu a pobreza. Quem em sã consciência hoje escolheria viver uma vida pobre. Mas diante de uma vida pobre, como você encontra amor? Né? Não ignorando, como eu falo, não sou a favor de jeito nenhum de romantizar a pobreza, a gente sabe da dificuldade. Sim. Mas de conseguir, já que essa é a sua vida, você vai enfrentar as suas dificuldades e assim, como encontrar o amor. E muitas vezes a religião, a conexão com Jesus, com o próprio São Francisco, que a gente percebe muito no interior do Brasil, isso às vezes é o que mantém a pessoa de pé, né? E acho que Francisco, nesse momento e nesse espetáculo, ele fala de uma coisa que é importante, ele não faz nada sozinho, né? Sim. A gente está contando a história de Francisco, mas a gente está contando junto a história de Clara, a história de Rufino, a história de Geocando, a história da mãe, né, do pai. A gente está contando ali a história de vários... É o poder do coletivo, né? Do coletivo. Ele se junta e ele consegue agregar. Francisco, na verdade, é um líder, mas essa ideia dele chega para outras pessoas, e outras pessoas abraçam, pessoas também nobres como ele, ricas como ele, pessoas pobres também, e ele faz com que essas pessoas todas convivam, né? Apesar das diferenças sociais e tudo. Sim. Isso também é muito bacana perceber dentro dessa história. Ele atravessou essas bolhas, né? Porque é isso, por mais que ele tenha sido negado, inclusive, primeiro pelo Papa, ele consegue atravessar e fazer conexões entre o papado e o povo. Então, ele reconecta o que a desigualdade social faz, que é esse abismo social, né?
E o que é muito forte de São Francisco é que ele tinha uma ambição muito grande também de querer acabar com a dor do mundo. Então, essa vontade de ser pobre não era de querer que todo mundo fosse pobre, acredito eu. Apesar dele pregar isso, porque ele achava que as pessoas, junto do dinheiro, elas não conseguiriam enxergar o amor de Cristo. Então, ela achava que, e de fato, óbvio, como a gente falou mais uma vez, né? O dinheiro é importantíssimo, mas às vezes as pessoas são tomadas pelo dinheiro como uma única forma de vida, assim, como o dinheiro pudesse preencher, às vezes, um vazio que não preenche, né? Preenche várias necessidades, mas não preenche um vazio. E aí, Francisco, ele passa um tempo, que é quando ele recebe as chagas de Jesus, ele está há semanas contemplando Jesus crucificado, e ele faz uma oração pedindo para que ele sinta e absorva toda a dor do mundo, para que ninguém nunca mais sinta dor. Para que ninguém... Ele fala, inclusive, de refugiados, ele fala para que os refugiados voltem para suas casas, para que... E agora a gente está vivendo esse momento de guerra, né? Exatamente. De massacre, enfim, na Palestina, e ele fala, inclusive, tanto sobre os refugiados, quanto que os soldados voltem para os exércitos, ou seja, que as armas se guardem, né? Que as armas se baixem agora, que os navios voltem para os seus portos, para que a gente não precise viver isso. Então, e é nesse momento que ele recebe as chagas, quando ele tenta entender a dor de Cristo, porque Jesus morreu pela humanidade e para sentir o pecado, né? Tirar o pecado da humanidade, assim, como uma forma também de absorver e desconectar com o povo. E Francisco, ele tinha essa ambição de ser como Jesus mesmo, assim, até na hora da dor, sabe? Se você ligou o rádio agora ou está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, nós estamos falando sobre o espetáculo Francisco, o Homem Santo está de volta a Canidé. E nós estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios o Ronaldo Agostinho, que é diretor, Anne Maia, atriz que interpreta a Clara, e o André Ximenes, que acabou de falar agora, que é o ator que interpreta Francisco. Agora, Anne, qual foi o momento mais desafiador para ti, ou emocionante, durante os ensaios que já continuam sendo realizados? O que é que você lembra assim na sua mente? Assim, eu acho que a dificuldade, vamos dizer assim, eu acho que é entender a espiritualidade dela e trazer isso pro público, mostrar o que aconteceu, né, de verdade. Eu acho que é isso. Quando você recebeu o convite para interpretar a Clara, como é que foi assim? Eu fiquei muito feliz, claro, né? Interpretar uma santa, principalmente Santa Clara. Eu fiquei muito feliz. Eu tenho isso a dizer, agradecer também todo mundo. Agora, Ronaldo, como é que é ser diretor desse grande elenco? Você está aqui com grandes nomes do teatro. Como é que está sendo essa experiência? Olha, é um desafio, né? Acho que todo e qualquer trabalho que a gente vai iniciar é sempre um grande desafio. E o desafio desse trabalho, para além dos nomes, né, consagrados assim publicamente, como Letícia Sabatella, Silvério, André, Anne, é lidar também com todo o projeto que a gente criou, de incluir a população de Canidé nesse espetáculo. A gente quer fazer um espetáculo em Canidé, para Canidé e com Canidé. Esse sempre foi um ideal nosso, né? Meu e do Rômulo. Eles dizem, não, a gente tem que ter, claro, a gente tem que ter uma instância de consagração, porque isso fortalece também a nossa comunicação, fortalece o espetáculo, né? Personagens a gente e tem ligação com o Ceará. André é cearense, Anne é cearense, Letícia teve um grande trabalho ali na televisão, iniciado em Canidé, o Silvério é cearense, eu sou cearense, então assim, a gente pensou, mas vamos também agregar as pessoas de Canidé, tanto é que a gente está trabalhando com um núcleo de 350 pessoas, então 99,9% do elenco é de Canidé. Todos os personagens ali que dialogam com Francisco, que dialogam com Clara, de Canidé, são residentes, são pessoas que ou já fizeram o espetáculo, ou os pais contaram para eles do espetáculo e eles queriam fazer parte do espetáculo. A gente tem um núcleo de crianças que vão fazer parte do espetáculo, de mais de 50 crianças. E aí a gente tem vários núcleos assim. E o desafio é esse, é atender esse chamado, fazer esse chamado para a população, atender esse chamado e lidar com todo esse espetáculo, né? Num palco de 40 metros de comprimento por 20 de profundidade, com uma grande luz, um grande cenário, um grande figurino. Então a gente assim foi tentando envolver profissionais com grande expertise em cada área. Ricardo Bessa no figurino, Monino Gonçalves na maquiagem, Ósimo Freire no cenário, Carlos Benevides na iluminação e juntar isso tudo, juntar todos esses talentos, né? E são quase 300 pessoas, são é isso? São 350 pessoas, a gente fez as últimas contas aqui, né? E gente ligando todo dia, eu quero participar, eu posso, ou agora já não dá mais, né? Mas a gente abriu inscrição, a gente fez de uma forma extremamente democrática, porque a gente também queria fortalecer a economia local. A gente queria que todo o dinheiro que fosse captado desse projeto, que está inscrito na Lei Rouanet, no mecenato, a gente também está pedindo apoio direto, a gente
pensa muito que esse dinheiro tem que voltar para a cidade, né? Porque a gente está indo lá contar, como o André disse, é mais do que a história de Francisco de Assis, europeu, é a história de Francisco das Chagas de Canindé. Então a gente quer que isso volte para lá, que as pessoas recebam por fazer, figuração recebe cachê, costureira recebe cachê, maquiadora recebe, então a gente quer que esse dinheiro volte e fortaleça a economia local. Isso já faz com que a história que é europeia se torne uma história cearense, né? Isso eu já acho muito... O nosso jeito de falar que está na cena, o nosso jeito de fazer e de pensar a arte mesmo. O Ronaldo, com a visão dele de diretor, como é que um iluminador daqui pensa? A gente tem as nossas referências, né? Então, para além da história que precisa ser respeitada e seguida, que aconteceu, é real, é um fato, a forma de contar é cearense. Então, a forma de contar faz com que, assim como a forma de acreditar do Romeiro de Canindé, transforma esse santo num santo cearense, entendeu? Isso eu acho incrível. Tem uma curiosidade, quando eu era criança, que eu ia visitar, até os 10 anos de idade, isso já faz bastante tempo, eu ia visitar Canindé, bastante mesmo, mais de 40 anos. E aí, eu tinha entendimento de criança que eram 2 Franciscos, esse era Francisco das Chagas de Canindé e o outro Francisco, mas é porque eu era criança. E vivendo agora em Canindé, eu sei que isso é real. As pessoas realmente sentem que tem 2 Franciscos, né? Isso é tão bacana porque eu acho que nós brasileiros, a gente tem essa capacidade de se apropriar, não de uma forma ruim, né? Mas a gente se apropria de fato das coisas que nos chegam e transformam ela do nosso jeito. A iluminação de Canindé é pensada para um lugar que tem um sol extremamente quente, claro. Demais. Tudo tem que ser pensado para esse lugar. Essa história que a gente está contando tem que ser pensado para essas pessoas que chegam lá e estão acostumadas a caminhar, né? Que caminham no sol quente, que ficam em pé, que trabalham, que labutam na roça, que fazem desse momento da Romaria e da Fé de Francisco também até um ganha-pão. Sem Porque dúvida. isso é tão importante a gente pensar também que a Romaria também movimenta a cidade, né? E a gente está ali no convento que recebe as pessoas, a gente está convivendo com os franciscanos. Eu me mudei, os meninos também estão indo lá, se mudaram. Praticamente a gente está ali convivendo com os frades franciscanos, ouvindo a história deles. Canindé é a Isso casa de vocês, né? Canindé é a nossa casa nesse momento. Ronaldo, nós temos 2 minutos para encerrar, mas eu quero agora um convite rápido aí de cada um para o espetáculo. Vou conversar contigo logo que está comigo. Fica à vontade. Pronto, gente, eu convido vocês, a gente tem a certeza de que vocês vão se emocionar como a gente tem se emocionado. Ontem mesmo, só passando uma cena, eu chorei quase que copiosamente, quase que eu ia sair da sala para dizer, não, gente, vocês não vão ir. E uma criança disse assim, professor, não chore, tá lindo. Então tá lindo. Tá lindo, vem assistir de 28 de setembro a 3 de outubro, durante a Romaria, às 20 horas, na quadra do Cefrai, do lado do Convento dos Franciscanos. Não tem erro. André, seu convite. Eu convido vocês também para assistir, especialmente por se tratar de uma obra gratuita, né? Você não precisa pagar para assistir, então contemple e valorize a arte do Ceará. Não sei se você vai achar vaga para dormir na cidade, porque Canindé fica lotado, mas Fortaleza é um Pertinho, pulinho aí, é pertinho. Faz um bate-volta, se organiza com a família, vê se a sua paróquia não está levando um ônibus aí para assistir, para participar da festa de São Francisco. E vem assistir a gente, que é essa obra que vai te emocionar, que é cearense, que é sobre fé e sobre muitas outras coisas. Dani Maia, seu convite. Quero convidar todos vocês para assistir esse espetáculo tão maravilhoso e muito emocionante, que tem várias cenas de amizade. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E Fique à vai vontade. ser lindo. Obrigado, então. Obrigado, pessoal, ao elenco do espetáculo Francisco, o Homem Santo. Fiquem sempre à vontade também aqui da Rádio Jovem Pan. Muito obrigado pela visita de vocês. Até a próxima. Eu que agradeço. Tá? Obrigado. A gente que agradece.